Olá a todos, sou o Dr. Ricardo Santos e hoje vamos analisar o tema Os segredos do ovo. Como transformar um alimento comum em um elixir para a saúde na terceira idade e o que evitar. Muitos de vocês ainda acreditam que comer ovos cozidos diariamente é a maneira mais simples de fortalecer a saúde e por isso mantiveram esse hábito por muitos anos sem questionar. Mas vocês já se perguntaram se o ovo cozido, tão familiar, quando consumido de forma errada, pode estar se transformando silenciosamente em um veneno que obstrui suas artérias e desgasta seus rins? A verdade que tenho para compartilhar hoje pode surpreender muitos de vocês. O ovo, por si só, não é ruim. Na verdade, é um alimento rico em nutrientes. No entanto, quando combinado com alguns alimentos aparentemente inofensivos, ele pode desencadear reações adversas no corpo, levando ao aumento do colesterol no sangue, espessamento das artérias e sobrecarga renal diária. Muitos idosos me procuraram, surpresos, pois comiam ovos para a saúde, mas não sabiam que a combinação errada se estendia por toda a vida. Eu mesmo testemunhei, e até experimentei, que apenas mudando os alimentos que acompanham o ovo, a sensação de peso no corpo diminui visivelmente, a circulação sanguínea melhora e os rins trabalham muito mais leves. Isso não vem de remédios caros, mas de um entendimento correto e uma alimentação adequada. Neste momento, peço que reflitam se o ovo cozido que vocês comeram hoje de manhã está contribuindo para a obstrução das suas artérias. Se vocês, sem querer, o combinaram com os 3 tipos de alimentos que estou prestes a compartilhar, infelizmente seus esforços para manter a saúde podem estar sendo contraproducentes, acumulando mais e mais toxinas no corpo. Portanto, peço que acompanhem este vídeo até o fim. Principalmente o terceiro alimento, que é um item que quase todas as famílias brasileiras consomem diariamente. É tão familiar que poucos imaginam que ele pode ser perigoso quando consumido com ovos. Em mais de 30 anos acompanhando pacientes, encontrei muitas pessoas que comiam ovos todos os dias com o desejo de manter o corpo saudável e proteger os músculos. Mas, devido a uma combinação errada e prolongada, eles pagaram o preço com a saúde de suas artérias e rins, restando apenas o arrependimento. Com o que vou compartilhar hoje, vocês podem identificar e corrigir esse erro antes que o corpo precise sinalizar tarde demais. Se acharem este conteúdo útil, convido-os a se inscreverem no meu canal e deixarem um comentário. Digam de onde estão assistindo para que possamos nos conectar. Parte 1. A armadilha química na refeição. Por que o ovo pode se tornar tóxico na velhice? Em muitos anos trabalhando com pessoas de meia idade e idosos, sempre reconheci uma verdade inegável. O ovo é um dos alimentos mais nutritivos que existem. O ovo fornece proteína completa, muitas vitaminas do complexo B e micronutrientes essenciais para manter a massa muscular, que diminui silenciosamente a cada ano. Após os 60 anos, consumir de 1 a 2 ovos por dia, se feito corretamente, pode ajudar a retardar a perda muscular, apoiar a memória e manter o corpo com energia suficiente para viver de forma independente. No entanto, neste alimento aparentemente perfeito, existe uma armadilha química sobre a qual poucas pessoas são devidamente alertadas. O corpo humano não é uma sacola vazia para ser preenchida com comida, mas uma fábrica química viva, onde cada alimento que entra pode interagir com os outros. Algumas combinações trazem benefícios, como suplementos que se apoiam mutuamente. Mas também existem combinações que secretamente criam toxinas que não vemos de imediato. Quando a proteína do ovo encontra certos componentes incompatíveis, especialmente em condições de digestão enfraquecida, ela pode se desnaturar, tornando-se difícil de quebrar e até mesmo se decompondo de forma putrefativa. Este processo gera substâncias intermediárias inflamatórias que se espalham pela corrente sanguínea por todo o corpo, danificando vasos sanguíneos, fígado, rins e até o cérebro. É lamentável que a maioria das pessoas nunca tenha recebido uma explicação detalhada sobre esse mecanismo. Muitos aceitam a ideia de que ficar doente na velhice é natural, e só percebem a verdade quando já estão em um leito de hospital, enfrentando inflamações crônicas, distúrbios digestivos prolongados ou declínio da função renal. De acordo com as estatísticas profissionais que consultei, apenas uma pequena porcentagem de idosos realmente entende a ligação entre a combinação de alimentos
e o surgimento de doenças mais tarde. Vocês podem se tornar pessoas que entendem cedo e corretamente para evitar o caminho do arrependimento tardio. Antes de falar sobre o primeiro alimento inimigo do ovo, quero que compreendam um princípio fundamental. Imaginem nosso corpo como uma enorme fábrica de processamento de alimentos. Arroz, caldos, carne, ovos, frutas e vegetais são introduzidos diariamente em um tanque de reação chamado estômago, onde ácidos e enzimas trabalham constantemente para separar, transformar e preparar para a absorção. Quando somos jovens, essa fábrica funciona sem problemas. A quantidade de ácido gástrico é abundante, as enzimas são muito ativas, então, mesmo com algumas combinações não ideais, o corpo ainda consegue processar e eliminar a maior parte. Mas, ao entrar na casa dos 60, esse cenário muda drasticamente. A quantidade de ácido gástrico pode diminuir para cerca de metade do que era na juventude, enquanto a atividade das enzimas digestivas também enfraquece significativamente. Isso é como uma máquina que funcionou por décadas, começando a ficar lenta, fazendo ruídos e não tendo mais a mesma capacidade de antes. Nesse estado, se dois alimentos com propriedades opostas entram no estômago ao mesmo tempo, o sistema digestivo não terá mais a capacidade de processá-los completamente. Quando os alimentos não são digeridos corretamente, eles não desaparecem inofensivamente. Eles podem fermentar, apodrecer, produzir gases tóxicos e substâncias inflamatórias diretamente no intestino. Outra parte pode se aglomerar, formando massas duras que perturbam o metabolismo lipídico, contribuindo para a aterosclerose e sobrecarregando o fígado e os rins. Para os idosos, isso não é mais um problema temporário de desconforto, mas a semente de uma série de doenças crônicas que se estenderão por muitos anos. Parte 2. Os 3 alimentos inimigos que aumentam o risco de danos renais. 1. O ovo e a caqui, ou outras frutas ricas em tanino. Na prática clínica de muitos anos com idosos, observei um paradoxo muito doloroso. O ovo é um alimento valioso, e a caqui, ou o que se poderia substituir por goiaba verde ou caju verde no Brasil, pois ambos são ricos em taninos quando não maduros. Também é uma fruta que muitas pessoas consideram saudável, macia, doce e fácil de comer. No entanto, quando esses dois se encontram em um curto período, especialmente em pessoas com mais de 60 anos, eles podem se tornar uma arma silenciosa para o estômago. Isso inclui caqui maduro, caqui mole, caqui chocolate e caqui seco, todos estão neste grupo de risco. O que mais me preocupa é que muitos de vocês ainda têm o hábito de comer ovos cozidos no café da manhã e depois limpar o paladar imediatamente com uma caqui, pensando que é nutritivo e fácil de digerir. Do ponto de vista médico, essa combinação não é nada simples. O caqui contém alto teor de taninos, a substância que lhe confere o sabor adstringente característico. Quando o tanino encontra a proteína concentrada do ovo em um ambiente ácido gástrico já enfraquecido em idosos, ocorre uma reação chamada desnaturação proteica. Em termos mais simples, essas moléculas se aglomeram, endurecendo como cimento misturado com água. Mesmo que vocês usem medicamentos digestivos ou probióticos, as enzimas digestivas são quase impotentes diante dessas massas aglomeradas. Na medicina digestiva, esse fenômeno é chamado de litíase gástrica ou bezoar. Literalmente pedras que se formam diretamente no estômago. Essas massas não ficam paradas. Elas podem arranhar a mucosa gástrica, causando dores persistentes ou dores súbitas e intensas, vômitos e até perfuração do estômago. Em muitos casos, a massa também pode se mover para o intestino delgado, causando obstrução intestinal, uma condição de emergência perigosa em idosos. Lembro-me muito bem da história de Dona Maria, uma paciente de 70 anos que tratei. Ela era muito disciplinada com sua saúde. Depois de ouvir muitos programas sobre como os idosos não devem perder massa muscular, ela comia 2 ovos cozidos todas as manhãs para suplementar proteínas, e depois comia uma caqui madura para finalizar, pois era a estação. Esse hábito foi mantido continuamente por quase 3 meses. No início, ela só sentia inchaço, gases e uma sensação de indigestão. Ela pensou que eram sinais normais da velhice, então apenas tomou um remédio digestivo e ignorou, até que, uma manhã, uma dor abdominal intensa a atingiu, sentindo como se algo afiado estivesse perfurando seu abdômen.
Quando foi levada à emergência, seu estômago estava quase completamente obstruído. O resultado da endoscopia chocou toda a nossa equipe. No meio do estômago, havia uma massa escura, quase do tamanho de um punho adulto, confortavelmente alojada. Não era um tumor maligno, mas um bezoar gástrico formado por ovos e caqui. A massa era grande demais para ser removida por endoscopia, exigindo uma cirurgia abdominal aberta. Após a cirurgia, enquanto estava na sala de recuperação, Dona Maria segurou minha mão e chorou por muito tempo. Ela disse algo que nunca esquecerei. Doutor Ricardo, eu só queria comer para ficar saudável e viver muito com meus filhos e netos, não esperava que se transformasse em pedra dentro de mim. O que quero enfatizar é que os taninos não estão apenas na caqui. Essa substância também aparece em quantidades significativas em bananas verdes, uvas adstringentes e casca de romã. Se vocês comeram ovos, esperem pelo menos 2 a 3 horas, ou seja, quando os ovos já foram digeridos e deixaram o estômago, antes de consumir essas frutas. Isso não é uma restrição extrema, mas um respeito ao ritmo biológico do sistema digestivo na velhice. 2. O ovo e a soja, ou leite de soja. O que mais me preocupa nessa combinação é sua popularidade diária. Se a caqui só aparece sazonalmente, o leite de soja é uma bebida familiar durante os 365 dias do ano para muitas pessoas preocupadas com a saúde, especialmente para aqueles de meia idade e idosos. Muitos acreditam que comer ovos com leite de soja sem açúcar pela manhã forma um café da manhã rico em proteínas, bom para o coração e que ajuda a manter a massa muscular. À primeira vista, parece muito lógico, mas sob a perspectiva da fisiologia digestiva dos idosos, essa é uma combinação que enfraquece o corpo silenciosamente. Cientificamente, tanto a clara do ovo quanto a soja contêm um composto chamado inibidor de tripsina. O nome pode soar estranho, mas seu papel é muito claro. A tripsina é a principal enzima que ajuda o corpo a quebrar proteínas em aminoácidos para absorção. Ao comer apenas ovos ou beber apenas leite de soja, seu estômago e intestino delgado ainda podem lidar com o processamento. Mas quando esses dois alimentos entram ao mesmo tempo, a quantidade de inibidores de tripsina aumenta abruptamente, bloqueando as enzimas digestivas. O sistema digestivo de pessoas com mais de 60 anos, que já está enfraquecido, entra em um estado de sobrecarga. Costumo comparar isso a uma fábrica com tecnologia antiga que já tem falta de pessoal, mas recebe 2 grandes pedidos ao mesmo tempo. O resultado é que a linha de produção para a matéria-prima se acumula, e a proteína não é absorvida para nutrir os músculos, mas é rapidamente empurrada para o intestino grosso e eliminada. Estudos nutricionais mostram que quando ovos e leite de soja são consumidos ao mesmo tempo, a taxa de absorção de proteínas pode diminuir para cerca de 60% em comparação com o consumo separado. Isso significa que quase metade da preciosa proteína que vocês tentam ingerir é desperdiçada. E não para por aí. A parte da proteína que não é digerida se torna um ambiente para as bactérias fermentarem no intestino, produzindo gases com odor forte, causando inchaço, gases e desconforto prolongado. Muitas pessoas reclamam que, ao comer ovos e beber leite de soja, sentem a barriga dura e flatulência com odor forte, mas não entendem a causa. Se vocês ouvirem a história de seu João, de 65 anos, um paciente que acompanhei por muitos anos, talvez se vejam nela. Seu João tinha diabetes há muitos anos. Depois de ser aconselhado a reduzir os carboidratos e aumentar as proteínas, ele mudou completamente o café da manhã. Todos os dias, ele comia 2 ovos cozidos e bebia uma caixa de leite de soja sem açúcar. Na superfície, este era um menu bem ajustado, com pouco açúcar e muita proteína. Ele próprio acreditava que estava fazendo a coisa certa. No entanto, após cerca de 3 meses, em sua consulta de retorno, os resultados me fizeram refletir. Seu nível de açúcar no sangue não melhorou significativamente. E o mais preocupante é que a massa muscular nas coxas e panturrilhas diminuiu visivelmente, embora ele ainda caminhasse regularmente todos os dias. Ele me olhou cheio de dúvidas e disse: Dr. Ricardo, eu como apenas coisas boas. Ovos e proteína de soja. Por que estou ficando cada vez mais fraco? A resposta não estava na falta de alimentos que ele comia,
mas na forma como ele os combinava. O encontro no momento errado entre ovos e leite de soja fez com que a quantidade de proteína que ele ingeria não fosse utilizada para nutrir os músculos, mas sim eliminada silenciosamente. Sugeri que ele transferisse o leite de soja para um lanche da tarde, quando o estômago estivesse vazio e sem proteína dos ovos. No café da manhã, aconselhei-o a usar leite de vaca em vez de leite de soja. O leite de vaca, ao contrário do leite de soja, é rico em lisina, um aminoácido que o ovo é relativamente deficiente. Ao combinar ovos e leite de vaca, essas duas fontes de proteína se complementam, aumentando a eficiência da absorção de proteínas, o que é especialmente importante para idosos que enfrentam o risco de perda muscular. No início, seu João ainda estava cético, mas por confiar, seguiu o conselho. 2 meses depois, em seu check-up, a mudança era evidente em seu rosto e condição física. A massa muscular começou a aumentar novamente, o açúcar no sangue estava mais estável. E o que o deixou mais feliz foi que sua barriga não estava mais inchada, e ir ao banheiro pela manhã se tornou mais fácil. Ele sorriu e disse: "Apenas mudar a hora de beber leite fez meu corpo se sentir libertado." Queridos amigos, é muito provável que, neste exato momento, vocês ainda estejam se esforçando para beber leite de soja com ovos todas as manhãs, pensando que é bom. Mesmo com o sabor estranho ou desconforto abdominal, vocês se dizem que precisam se esforçar pela saúde. Mas a saúde não está na resistência, mas no conhecimento correto. Se vocês quiserem usar leite de soja, deixem-no para um lanche, pelo menos 3 horas depois de uma refeição com ovos, quando o estômago já tiver terminado seu trabalho. Só então, tanto os ovos quanto o leite de soja realmente se tornarão nutrientes que alimentam seu corpo. O mais importante não é a quantidade de coisas nutritivas que vocês comem, mas como comem corretamente para que o corpo possa absorvê-las. E, infelizmente, além do leite de soja, ainda existe outra combinação com ovos ainda mais perigosa que muitas pessoas desconhecem. 3. O ovo e o chá verde, ou café. Vocês já se perguntaram por que comem de forma tão regulada, comem ovos e carne todos os dias, mas ainda sentem tontura, cansaço, ossos fracos, pele pálida, e até exames mostram anemia ou osteoporose? A resposta, às vezes, não está nos alimentos que vocês comem, mas no que bebem imediatamente após a refeição, especialmente para mulheres acima de 50 anos. Este conteúdo é ainda mais imperdível. Se caqui ou leite de soja ainda podem ser evitados por algumas pessoas, o que estou prestes a dizer é consumido diariamente por quase 99% dos adultos brasileiros. É o chá verde, e por extensão, chá preto e café. Um hábito que parece muito saudável. Tomar uma xícara de chá quente após a refeição para facilitar a digestão, limpar a boca e relaxar a mente. Eu mesmo acreditava nisso antes, mas para idosos, especialmente depois de comer ovos, esse hábito é como jogar fora o esforço de nutrir o corpo. Do ponto de vista médico, o chá verde contém um composto chamado ácido tânico, que é a substância que lhe confere o sabor adstringente. Em essência, é muito semelhante ao tanino da caqui. Quando o ácido tânico encontra o ferro nos alimentos, especialmente o ferro na gema do ovo, ocorre uma reação adversa. Essas duas substâncias se combinam para formar tanato de ferro, uma forma de ferro que o corpo é completamente incapaz de absorver. Em outras palavras, vocês podem comer ovos regularmente todos os dias. Mas se tomarem chá verde imediatamente depois, esse ferro será arrastado diretamente para fora do corpo pelo trato digestivo. Estudos nutricionais mostraram que quando chá ou café são consumidos com ou imediatamente após uma refeição rica em ferro, a taxa de absorção de ferro pode diminuir em mais de 80%. Este número já é preocupante para jovens. Para pessoas com mais de 60 anos, é ainda mais perigoso, pois a deficiência de ferro não só causa anemia, mas também faz o coração trabalhar mais, causando fadiga prolongada, tontura, perda de memória e aumentando o risco de quedas. Mas o problema não para por aí. A cafeína no chá verde e no café também estimula a diurese, fazendo com que o cálcio seja excretado na urina mais do que o normal. Os ovos, por sua vez, contêm uma certa quantidade de cálcio que ajuda a manter a saúde óssea. No entanto, quando vocês bebem chá ou café imediatamente após a refeição, não apenas o ferro é perdido,
mas o cálcio também é levado embora. A longo prazo, isso contribui silenciosamente para dois dos maiores inimigos da velhice: anemia e osteoporose. Deixem-me contar uma história muito próxima, a história de minha mãe, que hoje tem 72 anos. Ela é uma pessoa disciplinada, come e bebe regularmente e se preocupa com a saúde mais do que eu. Por mais de 20 anos, todas as manhãs ela comia um ovo cozido e depois bebia uma xícara de chá verde quente. Ela acreditava que era um hábito para desintoxicar o corpo e prolongar a vida. No entanto, nos últimos anos, ela começou a sentir tontura ao se levantar. Ficava sem fôlego depois de caminhar um pouco, e sua pele estava pálida, embora sua alimentação não fosse deficiente. Ao fazer exames no hospital, os resultados mostraram que ela tinha anemia por deficiência de ferro. Ela não podia acreditar. Ela disse que comia ovos todos os dias, carne regularmente, e até tomava suplementos vitamínicos. Como poderia ter deficiência de ferro? O médico prescreveu suplementos de ferro, mas como filho e profissional, não me apressei em olhar a receita, mas sim os hábitos alimentares diários. E foi a xícara de chá verde após o café da manhã que era a peça que faltava nessa história. Expliquei à minha mãe que, nos últimos 20 anos, ela não estava deixando de comer ferro, mas sim o comia e o eliminava. Apenas uma pequena mudança foi feita. O chá verde foi transferido para depois do almoço. Pelo menos 2 horas. Após o café da manhã, ela só bebia água morna ou chá de cevada fraco. No início, ela achou o sabor insosso e difícil de se acostumar. Mas eu sugeri que ela tentasse por exatamente 3 meses. Nem mais nem menos. 3 meses depois, ao fazer novos exames, os resultados a surpreenderam. Os níveis de ferro voltaram ao normal, a tontura desapareceu, sua tez ficou mais rosada e seu ânimo melhorou muito. Foi então que ela segurou minha mão e disse algo que nunca esquecerei. Descobri que, por todos esses anos, comia ovos e só recebia a casca. Queridos amigos, boas intenções nem sempre trazem bons resultados. Sem o conhecimento correto, uma xícara de chá, uma xícara de café, tomadas na hora errada, podem ter desgastado silenciosamente sua saúde por décadas. Portanto, com chá verde, chá preto ou café, lembrem-se de uma regra muito simples, mas extremamente importante. Bebam-nos apenas pelo menos 2 horas depois de comer ovos, quando os nutrientes já foram totalmente absorvidos. Parte 3. 5 combinações milagrosas para rins saudáveis e artérias limpas. Depois de ouvir sobre tantos alimentos inimigos, muitos de vocês podem se sentir ansiosos, talvez até culpados por terem se alimentado de forma inadequada por muitos anos. Mas, por favor, não se preocupem. O conhecimento sobre saúde não é para gerar medo, mas para abrir o caminho para uma correção suave e oportuna. A partir de agora, apenas mudando a forma como combinam os alimentos, o ovo familiar não será mais um alimento comum, mas pode se tornar uma fonte preciosa de nutrientes que ajudam o corpo a se regenerar ao entrar na meia-idade e na velhice. Gostaria de compartilhar com vocês 5 combinações realmente benéficas, comprovadas pela ciência da nutrição e testadas na prática clínica por muitos anos. Essas combinações ajudam a limpar os vasos sanguíneos, apoiam a prevenção do câncer e compensam a perda muscular relacionada à idade. 1. O ovo e o tomate cereja. O primeiro parceiro é uma pequena fruta de grande valor, muitas vezes comparada a uma joia vermelha. O tomate cereja. No mundo da nutrição, há uma piada que diz que o vegetal que dá menos trabalho aos médicos é o tomate. Claro, é apenas uma forma bem-humorada de expressar, mas reflete o verdadeiro valor do tomate na proteção da saúde a longo prazo. No entanto, o que poucas pessoas sabem é que quando o tomate é combinado com ovos, sua eficácia biológica aumenta muitas vezes, sendo especialmente benéfica para idosos. O segredo reside em um ingrediente ativo importante chamado licopeno, que é o que dá a cor vermelha característica ao tomate. O licopeno é considerado pela medicina moderna como um dos mais poderosos antioxidantes e anticancerígenos, capaz de reduzir a inflamação, proteger as paredes dos vasos sanguíneos e retardar o processo de aterosclerose. No entanto, o licopeno tem uma grande desvantagem: é muito difícil de ser absorvido se consumido cru. Nosso corpo quase não aproveita nada se comermos apenas tomate fresco. A razão é que o licopeno é solúvel em gordura,
então ele precisa de um meio de transporte adequado para entrar no corpo. E é aqui que a gema do ovo desempenha um papel crucial. As gorduras naturais de alta qualidade na gema do ovo envolvem o licopeno, ajudando este ingrediente ativo a ser facilmente absorvido e a penetrar profundamente no sistema circulatório. Vocês podem imaginar que o licopeno é um convidado ilustre, e o ovo é o carro que leva esse convidado por todo o corpo, até os lugares que mais precisam ser protegidos. Na prática, vocês não precisam fazer nada complicado. Ao fritar ou refogar ovos pela manhã, basta cortar alguns tomates cereja ao meio e adicioná-los. Quando exposto ao calor, o licopeno é liberado das paredes celulares, e sua capacidade de absorção se torna ainda maior. O leve sabor untuoso do ovo combinado com o sabor ligeiramente ácido natural do tomate não só é fácil de comer, mas também forma um café da manhã excelente para o coração e a circulação cerebral. Para pessoas com mais de 60 anos, esta é uma forma simples de comer, mas com um significado de prevenção de doenças a longo prazo. 2. O ovo e o brócolis. O ovo é frequentemente chamado de alimento quase perfeito porque contém proteínas de alta qualidade, boas gorduras e muitas vitaminas e minerais essenciais. No entanto, o ovo ainda tem um ponto fraco claro. Quase não possui vitamina C e não contém fibra. Essa deficiência faz com que muitos idosos, mesmo comendo ovos regularmente, ainda enfrentem problemas de digestão lenta, constipação e diminuição da imunidade. Por outro lado, o brócolis é um vegetal muito rico em vitamina C. Seu teor de vitamina C é até maior do que o de laranjas ou limões, e também contém abundância de fibra natural. Quando colocados lado a lado, esses dois alimentos se complementam de forma muito natural, como duas peças que faltam em um mesmo quebra-cabeça nutricional. Para idosos, se consumirem apenas ovos por um longo tempo, a motilidade intestinal tende a ficar lenta, causando inchaço e constipação. Ao comer brócolis levemente cozido, a fibra estimulará o intestino a funcionar de forma mais suave, ajudando na evacuação fácil e reduzindo a sensação de peso abdominal, muito comum na velhice. Este é um benefício que os laxantes não podem proporcionar a longo prazo. Além disso, o brócolis também contém um composto valioso chamado sulforafano, enquanto os ovos fornecem selênio. Quando esses dois componentes se encontram no corpo, eles criam um efeito sinérgico, ajudando a fortalecer o sistema imunológico e apoiando o corpo no combate a infecções e doenças crônicas. Para aqueles que frequentemente pegam resfriados nas mudanças de estação, sentem-se cansados e com resistência reduzida, essa combinação traz um valor muito claro. Apenas uma refeição simples de ovos e brócolis fornece ao corpo proteínas de boa qualidade, vitaminas, fibras e antioxidantes, tudo em um prato fácil de digerir, fácil de cozinhar e adequado para idosos. Esta é a maneira de comer pouco, mas corretamente, simples, mas eficaz, muito adequada para a filosofia de cuidado sustentável da saúde na segunda metade da vida. 3. O ovo e o abacate. O próximo alimento proposto é o abacate, a fruta carinhosamente chamada de manteiga da floresta. Nos últimos anos, o abacate tem aparecido cada vez mais em mercados e supermercados no Brasil. No entanto, muitos de vocês ainda o evitam silenciosamente devido a uma preocupação familiar. Medo de que o alto teor de gordura cause ganho de peso e colesterol alto. Este é um mal-entendido muito comum, especialmente entre idosos. O importante é que a gordura do abacate não é uma gordura ruim. A maior parte da gordura do abacate são ácidos graxos insaturados, o tipo de gordura comprovada pela medicina para reduzir as placas de colesterol nos vasos sanguíneos, tornando as paredes dos vasos mais macias e elásticas. Enquanto isso, muitos de vocês se preocupam com o colesterol na gema do ovo, comendo ovos com medo. Na verdade, quando o ovo é consumido com abacate, essa preocupação quase não tem sentido. Os ácidos graxos insaturados no abacate ajudam a reduzir o colesterol ruim e a aumentar o colesterol bom, neutralizando assim o impacto do colesterol do ovo. Além disso, essa combinação é especialmente benéfica para o cérebro e o sistema nervoso. As boas gorduras do abacate são um ingrediente importante para manter as membranas das células cerebrais, enquanto o ovo fornece colina, um nutriente essencial para a memória.
Na prática clínica, observei que pessoas que mantêm o hábito de comer ovos com abacate em quantidades moderadas geralmente são mais alertas e esquecem menos coisas. É especialmente benéfico na prevenção do declínio cognitivo e da doença de Alzheimer. Uma refeição simples, como ovos mexidos com abacate maduro ou ovos com abacate amassado no pão integral, é realmente uma combinação muito equilibrada para o coração, o cérebro e o metabolismo. O importante é comer em quantidades razoáveis e regularmente, não muito de uma vez. 4. O ovo e o leite de vaca. Anteriormente, analisei claramente por que os ovos não devem ser consumidos com leite de soja, mas isso não se aplica ao leite de vaca. Pelo contrário, ovos e leite de vaca são uma das combinações mais harmoniosas na nutrição, comparáveis a dois polos de um ímã que se atraem. Bioquimicamente, a proteína do ovo é rica no aminoácido metionina, mas um pouco deficiente em lisina. Por outro lado, o leite de vaca é rico em lisina, mas pobre em metionina. Quando esses dois alimentos são consumidos juntos, a cadeia de aminoácidos se torna completa, ajudando o corpo a sintetizar proteínas com eficiência quase ideal. Em termos simples, essa combinação ajuda a nutrir os músculos completamente, limitando a perda muscular muito comum em pessoas com mais de 60 anos. Não se limitando apenas aos componentes nutricionais, a velocidade de digestão de ovos e leite de vaca é bastante semelhante. Então, quando consumidos juntos, não causam peso abdominal ou sobrecarga para o estômago. Para aqueles que têm um sistema digestivo fraco e são propensos a inchaço, este é um ponto muito importante. Apenas 2 ovos cozidos e um copo de leite de vaca morno pela manhã já fornecem uma refeição rica em proteínas de alta qualidade, não inferior a refeições com muita carne, mas muito mais leve e fácil de digerir. 5. O ovo e os carboidratos complexos, como pão integral ou arroz integral. Uma característica pouco notada é que o ovo quase não contém amido. Enquanto isso, nosso cérebro pela manhã precisa de glicose para funcionar com clareza, foco e regulação emocional. Sem essa fonte de energia, muitos de vocês se sentirão cansados, tontos e com a mente lenta, mesmo tendo comido ovos suficientes. O erro comum é suplementar energia com açúcares simples, como pão branco ou doces, o que causa um aumento e uma queda rápida do açúcar no sangue, prejudicando o coração e o pâncreas. Em vez disso, combinar ovos com carboidratos complexos, como pão integral ou arroz integral, traz benefícios completamente diferentes. Os carboidratos complexos são digeridos lentamente, fornecendo energia sustentável e estável. Não causam grandes flutuações no açúcar no sangue quando a proteína do ovo é combinada com carboidratos complexos. A sensação de saciedade é prolongada, ajudando vocês a não sentir vontade de lanchar e a não procurar doces no meio do dia. Esta é a base da perda de peso natural e segura, especialmente adequada para idosos que não podem fazer dietas restritivas. Assim, fica claro que o tomate cereja, o brócolis, o abacate, o leite de vaca e os grãos integrais são 5 valiosos companheiros do ovo. Quando combinados corretamente, eles aumentam a eficácia nutricional do ovo muitas vezes. Desde os vasos sanguíneos e músculos até o cérebro. Apenas uma pequena mudança na mesa de café da manhã todos os dias pode levar sua saúde em uma direção completamente diferente nos próximos 10 anos. Parte 4. Segredos culinários. O milagre dos 7 minutos e os perigos do ovo cru ou cozido demais. Chegando a este ponto, vocês já entenderam as 5 combinações ideais de alimentos para comer com ovos. Talvez em suas mentes já estejam imaginando como será o café da manhã de amanhã e como a geladeira deve ser reorganizada. No entanto, com anos de experiência acompanhando a saúde de idosos, quero ser direto sobre algo muito importante. Comer os alimentos certos não é suficiente. Se o preparo for feito incorretamente, o valor nutricional do ovo pode ser reduzido pela metade e até causar desconforto estomacal, inchaço e fadiga durante toda a manhã. Quero que se perguntem: normalmente, como vocês comem ovos? Algumas pessoas só se sentem seguras quando o ovo está completamente cozido, seco e quebradiço. Outras preferem ovos crus ou mal passados,
pensando que são mais fáceis de engolir e mais nutritivos. Do ponto de vista médico para pessoas com mais de 60 anos, devo deixar claro que nenhuma dessas duas abordagens é a ideal. Primeiro, vamos falar sobre ovos cozidos demais. Quando o ovo é cozido por muito tempo, geralmente por mais de 15 minutos, vocês verão um anel cinza esverdeado ao redor da gema. E isso não é um fenômeno inofensivo. É o resultado da reação entre o enxofre e o ferro no ovo, formando um composto chamado sulfeto ferroso. Quando esse anel aparece, a gema não apenas perde sua cremosidade natural, mas a proteína fica excessivamente coagulada, tornando-se muito difícil de quebrar. Para jovens, o estômago ainda tem muito ácido, então pode processar um pouco. Mas para idosos, com a redução do ácido gástrico com a idade, ovos cozidos assim podem facilmente causar aperto no peito, inchaço, falta de ar, uma sensação de que a comida está presa no estômago. Muitos de vocês pensam que é um problema cardíaco, mas na verdade a causa vem de um método de cozimento errado de ovos por muitos anos. E quanto aos ovos crus? Antigamente, havia a crença de que comer ovos crus ajudava a manter a voz e fortalecia os pulmões. Mas a ciência moderna aponta muitos riscos claros, especialmente para idosos. A clara do ovo cru contém uma substância chamada avidina. Essa substância se liga fortemente à vitamina biotina no corpo e impede que a biotina seja absorvida. A biotina é um nutriente muito importante para cabelo, pele e unhas. A deficiência prolongada de biotina causa ressecamento, fragilidade e queda excessiva de cabelo, e a pele fica seca, áspera e menos elástica. Nesta idade, o cabelo já tende a rarear naturalmente. Se for danificado ainda mais por causa do hábito de comer ovos crus, realmente não vale a pena. Além disso, ovos crus também apresentam o risco de contaminação por bactérias salmonela, que podem causar intoxicação alimentar, sendo especialmente perigoso para pessoas com sistema imunológico enfraquecido, pessoas em tratamento de doenças crônicas ou recém-recuperadas de doenças. Portanto, ovos crus não são uma opção segura para idosos. Então, afinal, como comer ovos corretamente? A resposta reside em um estado de equilíbrio que a ciência da nutrição valoriza muito: o ovo cozido com gema mole, ou ovo com a gema cremosa. Nesse estado, a clara está completamente cozida, sem a avidina prejudicial, enquanto a gema permanece macia, levemente líquida como um pudim, e os nutrientes valiosos não são destruídos pelo calor. O ovo com gema mole tem uma grande vantagem. É muito mais fácil de digerir do que o ovo cozido demais, e a taxa de absorção de nutrientes atinge o nível mais alto. Nutrientes importantes como lecitina, colina e ácidos graxos benéficos são preservados, ajudando a limpar os vasos sanguíneos e apoiando o cérebro e o coração de forma mais eficaz. E o milagre está no fato de que, para criar um ovo com gema mole perfeito, vocês não precisam de técnicas complicadas, apenas do tempo certo. O número-chave é 7 minutos. Quando a água estiver fervendo forte, coloquem os ovos e cozinhem por exatamente 7 minutos. Enquanto cozinham, podem adicionar um pouco de sal e vinagre para limitar rachaduras na casca e facilitar a descascagem. Após 7 minutos, retirem os ovos imediatamente e mergulhem-os em água fria para interromper o cozimento. O resultado é um ovo que não é seco, não tem cheiro forte, é levemente cremoso naturalmente, com a gema macia e fácil de comer, e muito amigável ao estômago de idosos. Este é o milagre dos 7 minutos que sempre aconselho meus pacientes com mais de 60 anos a aplicarem se desejam comer ovos sem se preocupar com inchaço, sem desperdiçar nutrientes e realmente transformando o ovo em um alimento que nutre o corpo de verdade. Parte 5. O momento ideal para consumir ovos. Porque o café da manhã. Além do método de preparo, o momento de comer ovos também desempenha um papel decisivo na eficácia nutricional, especialmente para pessoas com mais de 60 anos. Na prática clínica, observei que muitos de vocês comem os ovos certos, da maneira certa, mas no momento errado, o que reduz significativamente os benefícios. Se tivermos que escolher um único momento do dia para comer ovos, o café da manhã é o momento em que o corpo mais precisa deles. Após uma longa noite de sono, o corpo entra em um estado de jejum fisiológico prolongado. À medida que as reservas de energia se esgotam, o corpo é forçado a quebrar músculos para gerar energia para manter as atividades vitais.
Em jovens, esse processo ocorre mais lentamente. Mas em pessoas de meia idade e idosos, a taxa de perda muscular ocorre rapidamente e silenciosamente. Se não for compensada a tempo, levará a fraqueza muscular, lentidão ao caminhar e maior risco de quedas. Por isso, suplementar proteínas imediatamente após acordar é uma ação estratégica. Nesse momento, 2 ovos com gema mole, com sua capacidade de digestão rápida e alta absorção, são como uma chuva de proteínas para os músculos. No momento certo, após muitas horas de privação, a proteína do ovo vai diretamente para o processo de reparo e regeneração muscular, ajudando a retardar a perda muscular relacionada à idade, algo que nenhum outro alimento faz melhor pela manhã. Não só isso, a proteína do ovo também cria uma sensação de saciedade prolongada, ajudando vocês a não sentirem fome cedo, a limitar os lanches e a evitar consumir muitos carboidratos no almoço. Para pessoas com açúcar no sangue flutuante, um café da manhã com ovos ajuda a estabilizar o açúcar no sangue ao longo do dia, reduzindo a fadiga, tontura e o desejo por doces no meio da manhã. A esta altura, sei que muitos de vocês ainda têm uma preocupação arraigada: o colesterol. Muitas vezes ouço a pergunta familiar: Doutor Ricardo, se eu comer 2 ovos todos os dias, meu colesterol vai aumentar? Este é um mal-entendido que perdura por décadas. Estudos médicos modernos mostraram que o colesterol dos alimentos não é um fator direto que determina o colesterol no sangue. Pelo contrário, a produção de colesterol pelo próprio corpo é o principal fator. Mais importante ainda, a gema do ovo contém lecitina, uma substância que ajuda a emulsificar e eliminar o colesterol ruim, auxiliando na limpeza dos vasos sanguíneos. Para adultos saudáveis, comer de 2 a 3 ovos por dia é completamente seguro, especialmente para idosos que comem pouca carne, têm dificuldade em mastigar ou digestão fraca. O ovo é quase uma fonte obrigatória de proteína se desejam manter a força muscular. Quero compartilhar uma história muito próxima. Meu avô, que hoje tem 85 anos, manteve o hábito de comer 2 ovos com gema mole de 7 minutos todas as manhãs por mais de 50 anos. Ele não comia de forma sofisticada, apenas mantinha o método de cozimento e o horário corretos. Em um exame de saúde recente, o cardiologista ficou muito surpreso ao avaliar que a idade biológica de seus vasos sanguíneos era equivalente a cerca de 60 anos. Não há outro segredo milagroso além da regularidade, do método correto e do momento certo. Portanto, se vocês estão procurando um hábito simples, mas que traga benefícios a longo prazo para os músculos, vasos sanguíneos e açúcar no sangue, comecem comendo ovos com gema mole, cozidos por 7 minutos pela manhã. Apenas uma pequena mudança no momento da alimentação pode fazer uma grande diferença para a sua saúde nos próximos 10 a 20 anos. Até agora, muitos de vocês podem ter pensado que basta comer os ovos certos, combiná-los com os alimentos certos e cozinhá-los da maneira certa. Mas, com anos de experiência acompanhando a saúde de idosos, devo dizer que ainda existe uma chave silenciosa, mas decisiva para a saúde dos rins, do açúcar no sangue e dos músculos: a água. Este é um fator tão simples, que geralmente é subestimado, mas é a base de todos os processos metabólicos no corpo. Quando vocês comem alimentos ricos em proteínas, como ovos, o corpo é forçado a usar uma grande quantidade de água para quebrar as proteínas, transportar os aminoácidos e eliminar os resíduos. O produto final desse processo é a ureia, e os rins precisam trabalhar incessantemente para filtrar a ureia. Se houver falta de água, os rins serão como uma máquina de filtragem que é forçada a funcionar a seco. Com o tempo, eles certamente falharão. Encontro muitas pessoas idosas que, com medo de ir ao banheiro à noite, deliberadamente bebem pouca água. E esse é o caminho mais curto para a insuficiência renal e distúrbios eletrolíticos. Um copo de água morna imediatamente após acordar e um copo de água com o café da manhã com ovos são o remédio mais barato e eficaz. Fisiologicamente, a água é como o caminhão que transporta nutrientes. Sem o caminhão, por melhores que sejam os ingredientes, eles não podem chegar ao canteiro de obras. Da mesma forma, se houver falta de água, proteínas, vitaminas e minerais nos ovos não podem chegar às células. Para idosos, geralmente recomendo beber cerca de 1
5 a 2 litros de água por dia, divididos em pequenas quantidades, bebendo espaçadamente, sem esperar sentir sede. Se conseguirem manter isso, verão que a digestão fica mais leve, a constipação diminui visivelmente e a pele também melhora. Mas a água por si só não é suficiente. O último fator, e o gol de placa que criou o milagre para muitas pessoas, é a caminhada após a refeição. Comer ovos é para introduzir proteínas no corpo, mas o corpo só transformará essa proteína em músculos quando receber o sinal de que os músculos estão sendo usados. Se vocês comerem e depois ficarem sentados ou deitados para descansar, o cérebro entenderá que essa proteína não é necessária e a maior parte será convertida em gordura ou eliminada. Quando vocês se exercitam levemente após uma refeição, especialmente caminhando, o cérebro envia imediatamente o sinal de que o corpo precisa de músculos. Nesse momento, a proteína recém-consumida será priorizada para os músculos, em vez de seguir o caminho do acúmulo de gordura. Este é um princípio biológico muito claro, não um truque popular. Meu pai, que hoje tem 75 anos, mas muitas pessoas no bairro dizem que ele parece muito mais jovem do que realmente é. Seu hábito é tão simples que qualquer um pode seguir. Todas as manhãs, ele come 2 ovos com gema mole, cozidos por 7 minutos, e imediatamente calça os sapatos para caminhar. Não faz exercícios pesados, não corre rápido, apenas caminha pelo parque por cerca de 30 minutos. Ele manteve esse hábito por muitas décadas, na chuva ou no sol, considerando-o parte da vida. Do ponto de vista médico, 30 minutos a 1 hora após a refeição é o momento em que o açúcar no sangue começa a aumentar. Caminhar nesse momento ajuda os músculos da coxa a sugar a glicose do sangue como uma esponja, usando-a imediatamente como energia. Os músculos da coxa são, portanto, comparados a um segundo coração e são o ar-condicionado natural do açúcar no sangue do corpo. Nesse processo, a proteína do ovo reparará e construirá novas fibras musculares, ajudando os músculos a ficarem mais fortes e saudáveis a cada dia. Comer ovos, combinado com beber água suficiente e caminhar após as refeições, é a forma mais inteligente de poupança muscular. O dinheiro gasto acaba, mas os músculos acumulados nas pernas os protegerão de quedas, doenças e até da dependência na velhice. E essa é a verdadeira base de uma velhice saudável e ativa. Espero que as informações que compartilhei hoje tenham proporcionado uma nova perspectiva e sejam fáceis de aplicar em suas vidas. Pequenas mudanças nos hábitos diários, como a forma de preparar e combinar os ovos, a atenção à hidratação e a inclusão de uma caminhada leve após as refeições, podem ter um impacto profundo e duradouro na sua saúde e bem-estar. Lembrem-se, o conhecimento é uma ferramenta poderosa. Ao entender como nosso corpo funciona e como os alimentos interagem, podemos fazer escolhas mais conscientes que nos levarão a uma vida mais saudável e plena na terceira idade. Se vocês acharam este conteúdo útil, por favor, deixem um gostei para que eu saiba que essas informações estão fazendo a diferença em suas vidas. E se ainda não se inscreveram no meu canal, convido-os a fazê-lo para continuarmos juntos nesta jornada de viver bem e com qualidade a cada dia. Muito obrigado pela atenção e por me acompanharem. Dr. Ricardo Santos.